Até a década de 1960, não havia qualquer proteção previdenciária para os trabalhadores rurais. A primeira lei foi publicada em 1963 e chamou-se Estatuto do Trabalhador Rural. Essa norma foi muito comemorada, porque inauguraria os benefícios para os agricultores. Nesse período, já começou a ser cobrada contribuição previdenciária sobre a produção comercializada. Porém, na prática, não chegaram a ser concedidos benefícios, sendo os direitos revogados em 1967. Na década de 1970, a população do campo já era menor que a urbana, por causa da intensificação do êxodo rural. Em 1971, a Lei Complementar 11 de 1971 somente previa os seguintes benefícios: aposentadoria por velhice aos 65 anos, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio funeral. Esse para o rural, o governo criou apenas o benefício de meio salário mínimo para 65 anos e a garantia apenas a pensão da mulher, né? E pronto, morria aí, não tinha mais nada. O valor das aposentadorias era de meio salário. A pensão iniciou com 30% e depois também passou a 50% do salário mínimo. O auxílio funeral era de um salário. Somente era concedida a aposentadoria a uma pessoa, o chefe da família. As mulheres praticamente não tinham direitos. Antes da Constituição não tinha mesmo. Só teve, a partir de 71, a pensão, no caso, né? No caso, se ela era chefe de família, tivesse 65 anos, né? Porque ela era chefe de família. Mas não tinha nada a ver. Só a partir de 88, a Constituição, que na verdade em 92, quando houve a regulamentação, a aplicação efetiva, que a mulher efetivamente passou a ter o direito previdenciário como trabalhadora. Porque mesmo a mulher assalariada não conseguia se aposentar com esse direito. Tá certo? A mulher era discriminada nesse processo todo. É como se a mulher não tivesse. Se os trabalhadores rurais já eram tratados como uma peça do sistema e não como um trabalhador, um operário, as mulheres era muito mais pior. A discriminação contra as mulheres não é de hoje só. Né? Então, ela não tinha efetivamente direito. Uma das grandes preocupações desse período foi com a assistência médica, de modo que se buscou proporcionar mecanismos para garantir a saúde aos trabalhadores rurais. Essa tímida proteção dos trabalhadores rurais não era satisfatória, o que levou os agricultores a batalharem pela inclusão dos direitos previdenciários na Constituição Federal. A garantia do valor mínimo de um salário para os benefícios também era um objetivo muito importante, porque até ali, como vimos, era meio salário. Ele só queria, a partir da regulamentação, os novos benefícios. Todo aquele para trás não teria direito a um salário mínimo. Nós conseguimos na Justiça que, a partir da promulgação da Constituição, todo mundo seria um salário mínimo. Como vimos, a proteção previdenciária dos trabalhadores rurais até a Constituição de 1988 era limitada quanto ao público, com relação ao rol de benefícios e quanto aos valores pagos. Nas discussões da Assembleia Nacional Constituinte, um dos temas de maior interesse dos rurais foi a Previdência. O então deputado Vicente Bogo foi o porta-voz da categoria em busca desse direito. A parte da Previdência, o pleito era aos 50 anos de idade a mulher, 55 homem, isso não havia correlação de força para sustentar isso. Então, tivemos que avançar um pouco, né, para os 55 e 60, mas de qualquer forma ficou abaixo do geral, que era 65 e 60. Né? Conseguimos a redução dos 5 anos, conforme consta aí no artigo 201 da nossa Constituição. Mantido até hoje, né?
a conquista da inclusão de regras que possibilitassem a aposentadoria dos trabalhadores do campo não foi fácil. Quando se colocou a proposta de direito de aposentadoria ao trabalhador e à trabalhadora rural, né, enfim, em regime de economia familiar, o assunto tendia a não passar. Então, eu fiz tomei uma medida que ajudou a passar. Vou dizer, talvez sem ela não tivesse passado já na primeira fase. Qual era? O ex-governador de Santa Catarina, Antônio Carlos Cunha Reis, tinha apresentado uma proposta à parte para incluir no direito à aposentadoria o pescador artesanal. E eu notei aquilo, né, conversei com ele e propus uma chamada fusão de emendas, agradava ao presidente Ulisses encurtar as votações, diminuir, né? As fusões de emenda davam a ideia de que era uma coisa mais apoiada, mais sólida, né? Então eu incluí lá o trabalhador rural, né, e o pescador artesanal. O parágrafo 8º do artigo 195 da Constituição Federal previu a inclusão previdenciária do produtor, parceiro, meeiro, arrendatários rurais, do pescador artesanal e do garimpeiro, bem como dos seus cônjuges. A contribuição previdenciária seria sobre a produção comercializada, remetendo para a lei a concessão dos benefícios. O fato de estar na Constituição Federal não foi suficiente para que os rurais, especialmente as mulheres, até ali excluídas, tivessem garantidos os direitos na prática. Então a história da mulher ela entrou ali como direito de aposentadoria do trabalhador rural, o homem e a mulher, não é isso? O reconhecimento dela se dá ali. Na prática, depois foi preciso mexer nas estruturas, né, de reconhecimento externo. E a principal ação, que foi feita depois pelo movimento sindical, foi de incluir o nome da mulher no bloco de produtor rural, isto é. Dentre os problemas que os agricultores enfrentam está a compreensão do que é regime de economia familiar, muitas vezes entendido como se fosse limitado à condição de miserabilidade. Não foi essa a intenção do Constituinte. Passados mais de 30 anos da Constituição Federal, muitos ainda criticam os rurais porque a arrecadação não seria suficiente para pagar os benefícios. Uma parcela ínfima de beneficiários da Previdência Social fez custeio para o próprio benefício total. Né? Porque se eu for olhar, por exemplo, hoje, no serviço público, quantas pessoas começaram com salário mínimo, 2, depois terminaram, né, com salário lá em cima, devido às progressões, né? Na segurança, na saúde, na educação, no judiciário, no Ministério Público, e aí as pessoas vão lá para um benefício integral de salário. Agora a lei mudou, certo? Agora, quem entra agora vai ser diferente. Mas se a gente fosse calcular todos os altos salários, os altos benefícios, provavelmente não tem uma contribuição que custeie aquele benefício. Mas quando chega no agricultor, não é isso? Tem uma parte que questiona isso, mas ele não contribui com quase nada ou com nada. Bom, ele é um sistema que ele foi criado para ter uma contribuição. Se o governo é ineficiente na arrecadação, é outra coisa, né? Se houver fraude, alguém tem que denunciar, mas não é o caso, não é isso? Porque ele é um sistema, de alguma maneira, subsidiado, não é isso? Como é subsidiado em quase todo mundo. As leis que instituíram os benefícios e definiram o que seria o segurado especial foram publicadas em 1991. Mesmo com a inclusão previdenciária na Constituição Federal, somente em 1991 foram publicadas as leis 8.212 e 8.213, regulamentando a Previdência Social. Foi criada a figura do segurado especial, produtor, parceiro, meeiro e arrendatários rurais que trabalham em regime de economia familiar. Cônjuges, companheiros e filhos também integram a categoria e passam a ter direitos. Somente em 1992 foi pago o primeiro benefício para uma mulher trabalhadora rural, em decorrência do trabalho dela. Na fase inicial da legislação, a maior dificuldade das mulheres era comprovar a atividade,
porque não tinham provas materiais em nome próprio. Muitas trabalhadoras rurais não tinham nem CPF ou carteira de identidade, muito menos documentos rurais. O INSS não aceitava provas em nome de outras pessoas da família. A única possibilidade nesse caso era obter a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais com a homologação do Ministério Público. Então eles traziam um início de prova documental, que eram as notas fiscais de produtor, o ITR em nome do produtor rural, comprovante de que era proprietário rural, e também faziam a juntada da declaração escrita de 3 testemunhas. Com essa documentação, era marcada uma audiência com o promotor de justiça, em que, então, nessa oportunidade, se ouvia o requerente e as testemunhas arroladas para conferir a veracidade e a confiabilidade daquilo que as testemunhas declararam por escrito e assinaram na presença do representante do sindicato rural. É claro que era praxe que antigamente os blocos de produtor e todos os documentos saíam em nome do varão, em nome do marido. Então a gente provava a existência do vínculo com a juntada de certidão de casamento, até para os filhos, a certidão de nascimento, etc. Então. A partir de 1997, o INSS passou a aceitar documentos em nome de outro membro do grupo familiar. Mas com o tempo, foram surgindo outros problemas, como as inúmeras restrições que vinham sendo colocadas para o enquadramento do segurado especial. Até 2008, o enquadramento do segurado especial era bastante simples, mas tanto o INSS quanto o Judiciário passaram a adotar posicionamentos bastante restritivos, apesar de não ter sido essa a intenção do legislador. O deputado Vicente Bogo alerta que deve haver um respeito ao objetivo da lei. Quando o juiz vai julgar baseado na lei X, ele deveria ler a justificativa da lei. Por que aquela lei foi feita? Porque se pega uma lei e se aplica para um determinado fato, quando a lei ela tinha um outro propósito. Os trabalhadores rurais enfrentaram muitas dificuldades na aplicação e na interpretação da legislação previdenciária. Eu me lembro quando, ainda nos idos de 1999, os anos 2000, o debate em torno do que se considerava início de prova material para comprovar o direito era uma questão extremamente polêmica, né? Até que aí em 2003, depois de um debate de 2-3 anos, até que em 2003 conseguiu fazer, a gente fez uma extensa negociação aqui através da CONTAG com o governo, onde teve aí um parecer, né, da Procuradoria, na época geral do INSS, e dando uma interpretação do que se poderia entender como início de prova material. A partir de um projeto de lei de iniciativa da CONTAG, foi alterada a legislação previdenciária para os rurais, buscando ampliar o acesso dos trabalhadores rurais aos benefícios. Eu creio que o grande debate que surgiu aí foi no sentido de colocar um parâmetro de quem é o segurado especial. E aí esse debate veio muito colado, muito pegado, digamos, com a nossa conceituação da agricultura familiar que nós, por exemplo, fomos conquistando no Brasil, através das políticas públicas, através do PRONAF, e finalmente nós conseguimos consensar uma ideia de que este parâmetro seria mais ou menos o parâmetro de umas políticas públicas como o PRONAF, de até 4 módulos fiscais. O novo conceito do segurado especial passou a limitar a área explorada a 4 módulos fiscais, usando os mesmos parâmetros da Lei 11.326 do ano de 2006, chamada Lei da Agricultura Familiar. Também passou a permitir, além da subsistência,
o desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Todavia, isso ainda enfrenta problemas de interpretação. Hoje nós temos muitos benefícios que são negados porque a pessoa tem maquinário, ou porque ela produz uma quantidade relativamente grande, ou porque ela se desenvolveu no meio rural, enfim. O que o senhor pensa disso? Isso estaria, na tua opinião, de acordo com o que foi pensado na Lei 11.718? Não. Quero deixar muito claro. A visão do Constituinte, a visão da lei, ela trata os segurados, os que têm direito, como segurados especiais agricultores familiares. Aí não está o critério de não produzir, ou de não estar inserido na produção de alimentos da agricultura familiar. Portanto, o critério da produção é um critério que deveria engrandecer, né, o próprio sistema do INSS, porque este segurado verdadeiramente está produzindo, ele está inserido na produção de alimentos. Então, acima de tudo, nós sempre vamos provar atividade. E a atividade, ela também está condizente com a produção de alimentos que nós fazemos. O segurado especial, ele pode, deve e tem um papel fundamental no desenvolvimento do país, na agricultura, produzindo alimento, produzindo desenvolvimento, produzindo cultura. Então, o segurado especial, na nossa visão, e nós entendemos que estamos protegidos pela lei e pela Constituição, sim, ele pode, deve se tornar-se um agricultor familiar bem-sucedido e, acima de tudo, ele abrange o universo da agricultura familiar, tanto aquela que produz de subsistência, como aquela que está em transição, bem como aquela que está consolidada. E o desejo e o projeto nosso é que todos possam passar da fase de autossustentação, de transição para uma agricultura familiar, um segurado especial consolidado. Como vimos, a Lei 11.718 de 2008 buscou ampliar a inclusão dos trabalhadores rurais na Previdência Social. Hoje, a lei prevê expressamente que o segurado especial não perde essa condição nas seguintes hipóteses: receber benefício previdenciário, ainda que urbano, de até um salário mínimo, ceder de até 50% da terra em parceria, meação ou comodato, exercer mandato de vereador, ser associado em cooperativa agropecuária ou de crédito, exercer atividade turística, inclusive com hospedagem de até 120 dias no ano, trabalhar em outra atividade por até 4 meses no ano, ser sócio de empresa agrícola, agroindustrial ou agroturística com faturamento de até R$360 mil ao ano, fazer parte de programa assistencial, contratar mão de obra por até 120 dias. A realidade rural é muito diferente de uma região para outra do país. No sul e sudeste, predomina uma agricultura familiar desenvolvida economicamente. Historicamente, essas são as regiões que mais acessaram recursos de financiamentos agrários. Nas demais regiões, a maioria dos segurados especiais trabalha para sobreviver no meio rural. Porém, a legislação previdenciária contemplou todas as realidades. Nem o INSS exige que a pessoa seja pobre para ser enquadrada como segurado especial. Então, a partir de 2008, com a publicação da Lei 11.718, o INSS passou a ter critérios mais objetivos, né? E houve uma mudança bem significativa na forma como é comprovado até hoje o segurado especial a partir de então. O INSS, ele sempre, principalmente nessa era após 11.718, né? Lei 11.718, ele sempre primou pela objetividade. Esses critérios mais subjetivos, né, de quantidade de produção, se tinha ou não tinha maquinários,
isso sempre foi deixado de lado. Inclusive, o artigo 39 da lei da Instrução Normativa número 77 de 2015, que até hoje ele está vigente, ele fala expressamente que a quantidade de produção não é relevante para reconhecimento da condição de segurado especial. Infelizmente, a lei não é respeitada, o que leva a muitos indeferimentos de benefícios para pessoas que trabalharam a vida toda no campo. A proposta de emenda à Constituição 287 do governo Temer objetivava extinguir o regime de economia familiar, na medida em que passaria a haver uma contribuição individual. Essa proposta não evoluiu no Congresso Nacional. Em 2019, o governo Bolsonaro propôs mudanças na idade. A aposentadoria rural passaria a ser concedida aos 60 anos para homens e mulheres e a contribuição mínima anual do grupo familiar seria de R$ 600. O tema foi bastante debatido no Congresso Nacional, mas não foi aprovada nenhuma mudança para os rurais. Porém, alterações importantes foram feitas pela Medida Provisória 871, de 18 de janeiro de 2019, depois convertida na Lei 13.846/2019. Essa lei previu a obrigatoriedade do cadastro dos segurados especiais, bem como instituiu a autodeclaração, até que o cadastro passasse a ser exigido. Houve muita crítica ao primeiro modelo de autodeclaração. Foi editado o anexo 1 em setembro de 2019. Porém, ele veio ruim também no nosso ponto de vista. E quando a gente começou a conversar novamente com um grupo de trabalho junto à Secretaria Especial da Previdência Social, levando essas preocupações, que eram perguntas que tinham dúvidas, perguntas que tinham duplo entendimento, né? E com isso, o duplo entendimento levava o sentido de análise equivocada do que estava sendo posto ali por parte dos analistas, e isso tinha muitos indeferimentos por causa disso. A autodeclaração veio para substituir a entrevista rural e trazer elementos sobre a atividade desenvolvida. O que veio a substituir? Aquela entrevista para ver se de fato a pessoa que está buscando o benefício tem algum entendimento do exercício da atividade rural, tipo, qual a produção que eu estou fazendo, né? O que eu produzo lá na propriedade, se eu comercializo, se eu tenho para subsistência somente, porque a legislação também garante a isso, né? Então, o entendimento, no meu ponto de vista do governo, era conhecer um pouco mais o segurado e a segurada que está buscando um benefício. O cadastro do segurado especial inicialmente seria obrigatório a partir de 2020. O Congresso prorrogou para 2023 e, na Emenda Constitucional 103, determinou que somente será exigido o cadastro como único meio de acesso aos benefícios quando metade dos segurados especiais estiverem cadastrados. Dentre os novos desafios está a adequação aos processos virtuais. Além disso, ainda há muita informalidade no campo. A quantidade de trabalhadores hoje que estão na lide rural, né? Homens, mulheres, né? Que eu diria que tem uma situação ainda muito informal do seu trabalho no campo, né? Não tem muitos registros, informações de forma clara que estão na atividade rural, e isso cria uma dificuldade para essas pessoas comprovar o direito à condição de segurado especial e acesso à proteção previdenciária. É da agricultura familiar que provém 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Então, tanto o Congresso Nacional, o legislador, como também o Poder Executivo entendem por bem dar uma garantia previdenciária a essas pessoas para que permaneçam no campo trabalhando e produzindo. Então, o que justifica esse tratamento diferenciado ao meio rural é que ali da agricultura familiar é que vêm os alimentos que são consumidos pelos trabalhadores urbanos. O problema dos trabalhadores rurais ainda é a legislação ser respeitada na prática, no dia a dia, de modo a que se transforme em realidade os benefícios concedidos às famílias protegidas.